21. Ótimo, está legal. Shogo jogou a agulha e a linha sobre o kit de sobrevivência a seu lado e pediu a Shoya. Me empreste de novo seu whisky. Em frente a Shogo, Noriko estendera para um lado a perna direita dobrada. O ferimento na panturrilha fora costurado com uma linha de algodão bruto. Shogo conseguira fazer a operação de sutura, logicamente sem anestesia, mas Noriko conseguiu conter o choro durante os 10 minutos do procedimento. Shoya ofereceu a garrafa a Shogo. Perto deles havia um pequeno fogareiro feito de pedras, e a água fervia dentro da lata posta sobre o carvão. Shogo explicou como ele encontrara o carvão, juntamente com a agulha e a linha na loja de suprimentos. Ele desinfetara a agulha e a linha com a água fervente, mas aplicar a água diretamente no ferimento estava fora de cogitação. Antes de iniciar a sutura, ele já havia lavado o ferimento com um uísque de Shoya. Ia desinfetá-lo outra vez. Noriko, que respirara aliviada por alguns instantes, agora voltara a contrair o rosto. Shoya olhou seu relógio, em virtude do tempo gasto para ferver por completo a água. Já passava das 8. Ok. Shogo disse, enquanto pressionava sobre o ferimento de Noriko a bandana, que fazia às vezes de curativo, também desinfetada com a água fervente, e rapidamente envolvia outra ao redor da perna dela. Pronto, garota, terminado. Espero que nenhum micróbio tenha se alojado aí dentro. Noriko reencolheu a perna e mostrou sua gratidão a Shogo. Obrigada, você fez um bom trabalho. Bom, sou um brincando de médico, Shogo disse, e tirou um cigarro Wild Seven do bolso, pôs entre os lábios e o acendeu com um isqueiro barato. Ele teria pego isso na loja ou era dele? Wild Seven era uma marca tão popular quanto Buster e Hynit. Shoya olhou vagamente o pacote ilustrado com a silhueta de motociclistas sem ter certeza do que simbolizavam. Os cigarros atiçaram sua curiosidade, porque, embora atualmente não tivesse nenhum apelido no beisebol, costumavam chamá-lo com o mesmo nome dessa marca de cigarro. A razão era bem simples. Shoya sempre fora um craque na época da Little League. Aproveitava as chances para rebater sem falta. Uma vez na base, não havendo ninguém capaz de rebater, ele podia ampliar suas oportunidades de pontuação roubando uma base. Shoya detinha a marca impressionante de roubar a base 3 vezes numa temporada. Conseguia atuar brilhantemente em dupla posição com as bases cheias e seu arremessador em apuros. E se o arremessador estivesse muito cansado, ele passava para outro sua posição de interbases e ia substituí-lo. Wild Card Nana. Wild Seven. Ah? Nossa, é mesmo? No 8º ano, ele se tornou colega de classe do armador astro do time de basquete, Shinji Miura. Shinji costumava ser chamado de Terceiro Homem, apelido aparentemente recebido durante o 7º ano, quando sentou no banco de reserva como segundo arremessador. Mas depois de entrar na quadra, quando faltavam 5 minutos para o fim do jogo e seu time perdia por 20 pontos para o oponente mais cotado a vencer, esse terceiro homem trouxe sozinho a vitória para sua equipe. Desde então, Shinji se tornara presença constante na formação inicial, e o time de basquete da escola de ensino fundamental Shiroiwa aparecia sempre como um dos mais bem classificados nas competições da província, mas por causa do impacto naquela partida e do ideograma de 3 de seu sobrenome, ele ganhou o apelido de Terceiro Homem. Nos jogos da classe em abril deste ano, de brincadeira, as meninas arrumaram 2 uniformes costurados nas costas, com os números 7 e 3. Shoya e Shinji os usaram durante as partidas. Agora tudo isso parecia um mundo distante. Shoya se perguntou outra vez onde Shinji estaria. Ele seria uma ajuda inestimável. Como se o pensamento lhe ocorresse de repente, Shogo procurou em seus bolsos e tirou de um deles uma bolsinha de couro, parecida com um porta-moedas. Ele retirou dela uma carteira de pílulas brancas envoltas em papel alumínio e plástico e entregou a Noriko. São analgésicos. Você deveria tomar alguns. Noriko piscou, surpresa. Mesmo assim, pegou a cartela. Ei, Shoya disse a Shogo. O quê? Shogo resvalou com prazer a fumaça da boca, olhando para Shoya. Não me lance esse olhar de censura. Estudantes do ensino fundamental fumam. De qualquer forma, tenho idade suficiente para estar no ensino médio. E você não pode falar nada, já que trouxe sua cota de whisky.
Pelo jeito de falar, parecia que para Shogo não havia problema em estudantes do ensino médio fumarem, mas de qualquer forma, Shuya balançou a cabeça negativamente. Não é o que eu quero dizer. Queria saber se essas pílulas também eram da loja. Shogo deu de ombros. Bem, sim. Não era exatamente mercadoria. Eu as tirei do estojo de primeiros socorros que estava atrás da caixa registradora. Nada demais. Só algumas aspirinas chamadas Gomes. Tanto faz. Mas não acha um nome idiota para aspirina? Bem, pelo menos aliviará as dores. Shuya contraiu os lábios. Bem, ele pode estar dizendo a verdade, mas... Você está muito bem preparado para tudo. E como consegue suturar um ferimento? Os cantos da boca de Shogo se elevaram, formando um sorriso em arco. Ele encolheu os ombros e respondeu. Sou filho de médico, fique sabendo. O quê? Meu pai tinha uma linha pequena. Meu pai tinha uma pequena clínica bem furreca num bairro pobre na periferia de Kobe. Quando eu era pequeno, costumava vê-lo costurando as pessoas. De fato, eu era um assistente de enfermagem excepcional. E o certo seria dizer que cheguei às vezes a fazer coisas parecidas. Meu pai não tinha grana o suficiente para contratar um enfermeiro profissional. Shuya estava surpreso. Ele estaria dizendo a verdade? Shogo ergueu o cigarro preso entre os dedos num gesto que parecia cortar o que Shuya perguntaria a seguir. Não estou mentindo. Pense sobre isso e você verá como remédios são necessários na situação atual. Shuya se manteve um momento calado para afinal lembrar de algo mais que o surpreendera. Ah, outra coisa. O quê? Você se importaria se eu te perguntasse? Esqueça cerimônias, Shuya. Vá direto ao ponto. Shuya encolheu os ombros e reformulou o que pretendia dizer. Dentro do ônibus, você estava tentando abrir a janela. Você sentiu que se tratava de gás de sono? Ouvindo isso, Noriko lançou a Shogo um olhar inquisidor. Dessa vez, Shogo deu de ombros. Então, você estava vendo? Deveria ter me dado uma mão. Sinto muito, mas não pude. Mas como você sabia o que estava acontecendo? Quer dizer, não havia cheiro nem nada. Ah, sim, havia. Shogo replicou e amassou seu cigarro, já pela metade no chão. Era muito leve, mas quem o conhece logo percebe. Como você percebeu? Dessa vez foi Noriko quem perguntou. Meu tio, na realidade, trabalha num laboratório químico do estado e... Fala sério? Shuya interrompeu. Shogo abriu um sorriso amarelo e disse. Se for necessário, conversaremos sobre isso mais tarde. Foi uma falha e tanto minha. Percebi tarde demais, e eu não esperava que algo assim acontecesse. Mas nossa situação atual é mais importante que isso. Você tem planos? Se for necessário, conversaremos sobre isso mais tarde. Essa frase deixou Shuya intrigado, mas Shogo estava certo. A prioridade deles era bolar um plano de fuga. Ele desistiu de procurar saber mais e disse: Nossa intenção é escapar. Shogo acendeu outro cigarro e concordou com a cabeça. Então, como se de repente se lembrasse do que tinha para fazer, jogou terra no carvão dentro do fogareiro de pedras empilhadas. Shuya ouviu o som de Noriko reengolindo uma pílula com água. Shuya continuou. Você acha difícil? Shogo sacudiu a cabeça. Você devia perguntar se há possibilidade. Minha resposta seria extremamente baixa. Mas e daí? Bem, essas... Shuya levantou a mão até o pescoço. O mesmo objeto rodeava também o pescoço de Shogo e Noriko. Coleiras. Por causa delas, mesmo fugindo, eles logo nos encontrariam. Tem razão. E não podemos nos aproximar da escola. Sakamoto avisara que a área da escola logo se tornaria um quadrante proibido. Num tom insolente, desgraçado. Verdade. Mas não haveria jeito de atraí-lo para fora de lá? Então nós o faríamos refém e o obrigaríamos a desabilitar as coleiras. Shogo ergueu as sobrancelhas. E depois? Shuya lambeu os lábios antes de prosseguir. Então, bem, primeiro lugar procuraríamos um beco e escaparíamos levando Sakamoto conosco. Mesmo quando eu dizia isso, Shuya sabia que as chances de êxito de seu plano eram praticamente nulas. Como não pensou sequer em como fariam para atrair Sakamoto para fora da escola, não se poderia chamar aquilo nem mesmo de plano. Isso é tudo? Shogo perguntou. Shuya não teve opção senão concordar. Shogo voltou a soltar uma baforada do cigarro. Depois disse, antes de mais nada, não há barcos. Shuya mordeu o lábio. Nunca se sabe. Shogo sorriu brevemente e soltou mais fumaça. Eu lhe contei que fui até a loja de suprimentos perto do porto. Não há barcos. Nenhum sequer. Nem algum danificado foi deixado em terra. Como em geral ocorreria, todos os barcos foram subtraídos. Podemos tirar o cavalinho da chuva.
Então um barco patrulha servirá, desde que possamos manter Sakamoto refém. Isso é impossível, Shuya. Shogun interrompeu. Você viu quantos soldados das Forças Especiais de Defesa eles têm. Além do mais, Shogun apontou para a coleira prateada ao redor do seu pescoço. Eles podem enviar o comando remoto para detonar essas meninas aqui, quando desejarem. Não importa em qual quadrante estivermos. A qualquer momento, em qualquer lugar, estamos de mãos atadas. Mesmo que consigamos capturar Sakamoto, tenho certeza de que para o governo ele não tem serventia. Shuya se calou outra vez. Você tem outras ideias? Shogo perguntou. Você tem outras ideias? Shogo perguntou. Shuya balançou negativamente a cabeça. E você, Noriko? Noriko também balançou a cabeça, mas disse outra coisa. Bem, quer dizer, e se reuníssemos alguns colegas, mesmo sendo apenas aqueles em quem confiamos, para chegar a um plano juntos? Com bastante gente pensando, podem surgir boas ideias. Isso mesmo, Shuya pensou. Eu esqueci de dizer isso. Shogo apenas levantou a sobrancelha esquerda com a cicatriz. E em quais deles você confia? Nesse caso, Shuya replicou entusiasticamente. A Shinji Mimura e também Hiroki Sugimura. Vejamos no caso das garotas, nossa representante da turma, Yukie Utsumi, sobretudo Shinji, que é um cara fantástico. Ele conhece muita coisa. Sabe tudo sobre máquinas também. Ele vai pensar em algo. Shogo coçou o queixo coberto pela barba por fazer enquanto olhava para Shuya. Então perguntou: Shinji? Shuya o olhou surpreso. O que há de errado? Não, é que... Shogo pareceu hesitar, mas prosseguiu. Eu vi Shinji. Como? Onde? Shuya instintivamente levantou a voz. Ele trocou olhares com Noriko, que estava ao seu lado. Onde? Onde você o viu? Shogo apontou com o queixo para leste. Era noite, a oeste da escola. Ele parecia procurar algo dentro de uma casa. Ele tinha uma arma, e parece ter me visto. Por que você não o chamou? Shuya levantou. Por que você não o chamou? Shuya levantou a voz imbuída de um tom de censura. Shogo olhou para Shuya, surpreso. Por quê? Bem, vamos. Ele ajudou Noriko a voltar para o assento dela na aula. Você viu, não viu? Além disso, Shogo continuou. O que Shuya supostamente diria. Ele sugeriu postergar o jogo por causa do ferimento de Noriko, certo? Para que todos tivessem tempo de escapar. Shuya concordou. Shogo balançou a cabeça. Apenas por isso você espera que eu confie nele? De jeito nenhum. Ele podia estar tentando enganar todo mundo para pensarem que ele é um rapaz confiável. Seria muito conveniente para ele caso estivesse planejando dar cabo de todos mais tarde. Não seja ridículo. Shuya levantou a voz. Como alguém pode pensar algo tão sórdido? Ele não é esse tipo de pessoa. Ele é... Shogo calmamente estendeu as palmas das mãos para frente num gesto de calma, rapaz. Silenciando Shuya. Ele tinha razão. Levantar a voz não era uma boa ideia. Na verdade, era uma péssima ideia. Então, Shogo disse. Não me leve a mal. Não conheço bem Shinji. Como disse antes, a regra deste jogo é suspeitar de todos e não confiar em ninguém. E é preciso tomar cuidado, em particular com os inteligentes. Além disso, mesmo se eu convidasse para fazer dupla comigo, duvido que ele aceitasse. Shuya estava prestes a dizer algo, mas então expirou e desistiu. Havia lógica no que Shogo dizia. De fato, era estranho como Shogo podia confiar nele e em Noriko. Eles disseram, no entanto, que era pelo fato de eles formarem um casal simpático. Ok, então. Shuya fez uma pausa antes de prosseguir. Deveríamos pelo menos ir até onde você viu Shinji. Podemos definitivamente confiar nele, eu garanto. Ele terá uma boa ideia. Ele é... Mas de novo, Shuya foi obrigado a parar no meio da sentença. Shogo balançou negativamente a cabeça e disse. Se Shinji é tão inteligente como você disse, você realmente acha que ele permaneceria onde eu o vi? Ele tinha razão. Shuya soltou um suspiro longo e profundo. Olhe, Noriko falou. Shogo, não haveria um jeito de contatar Shinji e alguns outros? Shogo sacudiu o cigarro e balançou a cabeça. Duvido. Se estivéssemos tentando chegar a um número não específico de colegas, talvez, mas contatar uma pessoa em particular seria difícil. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes. Shuya olhou para Shogo, que mantinha um cigarro entre os lábios. O Wild Seven definhava pouco a pouco pela ponta acesa. Então, Shuya disse, quase sem palavras. Não há nada que possamos fazer. Shogo, no entanto, respondeu secamente. Ao contrário, assim. O quê? Tem um plano.
Shuya voltou a olhar para o rosto de Shogo envolto na fumaça. Então, de súbito, ele se animou e perguntou: O que você quer dizer? Há algum jeito? Shogo olhou para o rosto de Shuya e de Noriko. Depois contemplou o vazio, com o cigarro ainda nos lábios, como se refletisse um pouco. Os dedos da mão direita acariciaram a superfície lisa da coleira ao redor de seu pescoço, como se algo nela o incomodasse. A fumaça pairava lentamente no ar. Shogo disse: Existe um jeito, porém, há uma condição. O que seria? Shogo balançou de leve a cabeça e então aproximou de novo o cigarro dos lábios. Se sobrevivermos até o fim. Shuya franziu a testa. Ele não entendera. O que você quer dizer? É óbvio. Shogo olhou para eles. Significa que nós três devemos ser os únicos a sobreviver no final. Todos os demais teriam que estar mortos. Mas, Noriko de imediato levantou a voz. Isso é horrível. Quer dizer que temos que pensar apenas em nos salvar? Shogo segurou o cigarro entre os dedos sobre as pernas cruzadas e levantou a sobrancelha. O sentido é o mesmo do plano de fuga de Shuya. Não, Shuya interveio. Não é isso que Noriko quer dizer. Ou seja, o que ela está dizendo é que nossa sobrevivência seria em troca da morte de todos os demais. Não é isso, Noriko? Isso seria simplesmente pavoroso. Calma, calma. Shogo gesticulou. Ele apagou o cigarro amassado no chão. Não tenho nada contra expandir nosso grupo, desde que possamos confiar nos outros membros, mas em todo caso, encontremos ou não outras pessoas, a condição é que cada um que não seja de nosso grupo esteja morto. É isso. Sendo assim, Shuya disse entusiasticamente, bastaria informar isso a todos. Se o plano for confiável, ninguém será contra ele. Então todos seriam salvos, certo? Shogo comprimiu os lábios ao ver a argumentação de Shuya. Então perguntou num tom um pouco irritado. Shuya, e o que você pretende fazer se eles nos atacarem antes mesmo de podermos falar com ele? Com eles. Shuya respirou fundo. Shogo prosseguiu. A menos que uma pessoa não esteja morrendo de vontade de matar outra, uma forma relativamente inteligente de sobreviver neste jogo seria não se mover, permanecendo escondido. Por isso, há um explosivo dentro desse bichinho aqui. Shogo apontou para sua coleira. O governo nos força a nos movermos. É um dos princípios básicos desse jogo. Não se esqueça disso. Experimente andar por aí sem rumo e poderá muito bem levar um tiro de alguém escondido nas sombras. Com Noriko ferida como está, somos alvos perfeitos. Ele tinha razão. E continuou. Além do mais, quando você diz que todos devem ser salvos, significa tão somente que talvez possamos de fato escapar desta ilha, sem morrermos aqui. Mas se isso acontecer, há uma grande possibilidade de sermos perseguidos pelo governo e acabarmos mortos. Você realmente acha que alguém concordaria sem contestar com um plano desses? Você já esqueceu? Não sabemos quem são nossos inimigos neste jogo. Aceitar todos a revelia pode significar problemas sérios para você. Mas não tem ninguém ruim? Você poria a mão no fogo por todos eles, Shuya. O olhar de Shogo se tornou ríspido. Seria maravilhoso se todos da turma fossem bons. Mas devemos ser realistas e tomar cuidado. Pense nisso. Você mesmo foi atacado por Yoshio Akamatsu e Tatsumi Chiyoki. Enquanto Shogo fazia os preparativos para tratar da perna de Noriko, Shuya contou a ele sobre o ataque de Yoshio logo depois de sua saída da escola. Shogo estava absolutamente certo. Ele ignorara o que Yoshio Akamatsu estaria pensando. Provavelmente ele estava a fim de participar do jogo. Shuya suspirou. Seus ombros caíram e ele murmurou desanimado. Então vamos deixar a maioria de nossos colegas, os bons, simplesmente morrer? É o que isso significa, certo? Shogo moveu o queixo para cima e para baixo lentamente várias vezes, concordando. Não é fácil aceitar isso. Mas é isso. Não sei se seria a maioria da turma. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Shogo acendeu outro cigarro. Ele fumava demais e ainda era um estudante do ensino fundamental. Então, Noriko disse: Ei, espere um pouco. Shuya olhou para ela, que prosseguiu. Você disse que talvez possamos escapar se todos os demais morrerem, mas há uma possibilidade de o limite de tempo se esgotar, se ninguém morrer durante 24 horas. Ah, Shogo concordou, obviamente. Nesse caso, imagino que seu plano não funcionaria. Tem razão, mas eu duvido muito que isso aconteça. Além do mais, se todos formarem um grupo, poderão aceitar sem problemas meu plano. Mas também duvido muito disso. Portanto, não há necessidade de se preocupar. Segundo ouvi dizer, aparentemente apenas 0,5% de todos os programas no país acabaram por causa de prazo esgotado. Shuya falou sem pensar.
Ouviu dizer? De onde você ouviu isso? Espere. Shogo fez de novo um gesto como se empurrasse algo, procurando conter Shuya. Temos assuntos mais importantes a tratar. Vocês ainda não me perguntaram qual é o meu plano. Shuya ficou em silêncio para logo perguntar. Qual é? Shogo deu de ombros. Do canto da boca que ainda mantinha o cigarro, ele replicou brevemente. Não posso lhe dizer. Shuya franziu a testa. O quê? Não agora. Por quê? Simplesmente não posso. O que você quer dizer com não agora? Então, quando pretende nos contar? Bem, quando sobrarmos apenas nós três. Posso dizer apenas uma coisa: meu plano não funcionará se todo mundo tentar intervir. Mas, assim, ele não poderá ser usado até que sejamos os únicos remanescentes. Shuya voltou a ficar calado. Contemplou por um tempo o rosto de Shogo que continuava a fumar, mas nesse meio tempo Shuya ouviu uma voz sussurrando algo dentro de sua cabeça. Era uma voz fraca, difícil de ouvir. Como se também pudesse ouvir essa voz, Shogo sorriu. Sei exatamente o que está pensando, Shuya. E é o seguinte, deve haver outra possibilidade totalmente diferente. Eu posso estar me unindo a vocês apenas para garantir minha sobrevivência. De fato, posso não ter nenhum plano, e quando restarmos apenas nós três, eu posso matar vocês dois e vencer o jogo. Isso seria muito conveniente para mim. Estou errado? Shuya estava um pouco confuso. Não era isso que... não? Shuya emudeceu e olhou de canto de olho para Noriko. Noriko permaneceu quieta, contemplando o rosto de Shogo. Shuya olhou de volta para Shogo. Não é isso, é apenas que... Shuya parou de repente. Uma voz se fez ouvir. Estavam muito distante. E, até certo ponto, eletronicamente distorcida. Uma voz dizendo... Oi, pessoal. Restam 29 estudantes. 22. Ouçam todos. A voz continuou. Era uma voz feminina. Noriko disse. É Yumiko. Ela se referia a Yumiko Kusaka, a estudante número 7. Uma garota alta, vigorosa, quarta batedora do time de softball feminino. Vou dar uma olhada e já volto. O rosto de Shogo enrijeceu. Ele pegou sua arma e se levantou. Começou a caminhar a leste para os arbustos na direção de onde provinha a voz. Vamos com você. A conversa foi interrompida, mas Shuya enfiou a sua Smith & Wesson na frente das calças e ofereceu seu ombro para ajudar Noriko a se levantar. Shogo se voltou de relance para olhá-los, mas começou a andar sem dizer nada. Ao chegarem ao fim dos arbustos, Shogo interrompeu o passo. Shuya e Noriko também pararam. De costas, Shogo exclamou. Por que elas? Shuya se postou logo atrás de Shogo e, juntamente com Noriko, pôs a cabeça para fora dos arbustos, assim como Shogo fizera. Era o pico da montanha norte. Havia lá uma construção semelhante a um mirante entre as árvores dispersas no local. Provavelmente se situava a 500 ou 600 metros desde o sopé da montanha onde eles estavam. Mesmo assim, eles podiam observar claramente. O mirante era uma construção rústica, semelhante a uma choupana, com uma parede faltando. Havia duas pessoas de pé sobre o telhado. Os olhos de Shuya se arregalaram. A voz chegou até eles. Pessoal, parem de brigar e venham até aqui. Shuya viu que a pessoa mais alta, provavelmente Yumiko, segurava um objeto em frente ao rosto. Seria um megafone? Do tipo que os policiais usam ao se dirigir a criminosos, encurralados dentro de prédios cercados? Parecia um pouco cômico. Estamos avisando a todos, baixem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas provavelmente com o aparelho a voz poderia alcançar não apenas eles, mas todo o resto da ilha. E a outra? Shuya sussurrou. É Yukiko Kitano. Noriko respondeu. As duas são muito amigas. Elas correm perigo, Shogo disse, com uma expressão grave. Desse jeito acabarão sendo mortas. Estão totalmente expostas. Shuya mordeu os lábios. Basicamente, Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano estavam tentando convencer todos a parar de lutar. Estava fazendo o que Shuya imaginara. Mas acabara desistindo depois de ser atacado por Yoshio Akamatsu. Elas deviam acreditar piamente que ninguém estaria realmente disposto a jogar o jogo. Escolheram aquele local por ser o mais visível de todos. Ou talvez por já estarem próximas dali desde o início.
Ninguém deve querer lutar. Por isso, venham se reunir aqui. Shuya hesitou. Ele precisava de mais tempo para entender a situação. Além disso, a conversa que estava tendo não foi concluída. Embora não fosse provável o que aconteceria se Shogo fosse um inimigo. No final, Shuya perguntou a Shogo: Você pode cuidar de Noriko? Shogo se virou. O que pretende fazer? Vou tentar ir até lá. Shogo franziu as sobrancelhas e replicou: Você não pode ser tão estúpido. Shuya se irritou com o jeito de falar de Shogo e revidou: Por que não? Elas estão arriscando a vida fazendo isso. Elas não têm intenção de participar do jogo, realmente não têm. Por isso, podem se juntar a nós. Além do mais, você mesmo acabou de dizer que elas estão se expondo ao perigo. Não é o que eu quero dizer. Shogo mostrou os dentes. Era algo estranho de se notar naquela hora, mas Shuya se admirou com os dentes grandes e aparentemente saudáveis do colega. Eu disse isso antes. É melhor ficar quieto neste jogo. Qual a distância daqui até onde elas estão? Você não tem ideia de quem pode encontrar pelo caminho? Sei disso, Shuya revidou. Não, você não compreende. Todos já notaram onde elas estão agora. Se alguém as atacar, esse inimigo vai esperar por outros que se ofereçam descaradamente a ela. A ele. Como você pretende fazer? Com um número maior de alvos? O que causou arrepios em Shuya não era tanto o conteúdo do conselho de Shogo, mas o tom de voz calmo ao dizê-lo. Por favor. Por favor, venham até aqui. Estamos sozinhas. Não estamos lutando. Shuya voltou seu ombro de debaixo do braço direito de Noriko. Eu vou. Ele empunhou a Smith Wesson e começou a caminhar para fora dos arbustos, mas Shogo o segurou pelo braço esquerdo. Pare! Por quê? A voz de Shuya se elevou. Você quer que eu fique apenas sentado olhando-as serem mortas? A voz se esganiçou, incontrolável, e ele deixou escapar. Ou, se eu desaparecer, isso não será conveniente para você, porque reduz suas chances de sobrevivência. É isso? Afinal, é o que está se passando? Você é nosso inimigo? Shuya, pare com isso! Noriko se afligiu. Contudo, Shuya não terminara. Foi então que percebeu. Mesmo segurando seu braço, o rosto de Shogo continuava sereno. Embora não se parecessem nem um pouco um com o outro, a serenidade de Shogo fez Shuya se lembrar do antigo superintendente da casa de caridade, o já falecido pai idoso da senhorita Ano. Ele também tinha o mesmo tipo de expressão quando certa vez passou um sermão em Shuya. O superintendente representava para Shuya, quando ainda pequeno, depois de perder os pais, a única figura de autoridade e guardião que ele conhecera. Shogo declarou: Se você quer morrer, problema seu, mas se for agora e não voltar, as chances de Noriko ser morta aumentam consideravelmente. Esqueceu disso? Shuya engoliu em seco. De novo, Shogo tinha razão, mas Shogo prosseguiu calmamente. Estou certo de que você está ciente disso, Shuya. Amar alguém requer sempre que você não ame outros. Se Noriko for importante para você, não vá. Mas Shuya sentiu vontade de chorar. Então o que você sugere? Que as deixemos serem mortas? Eu não disse isso. Shogo soltou Shuya e se voltou para o pico, onde Yumiko continuava a berrar. Ele pegou sua carabina. Nós reduziremos um pouco nossa probabilidade de sobreviver. Só um pouquinho. Shogo apontou a carabina para o ar e puxou o gatilho. A explosão da pólvora foi ensurdecedora. Por um momento, Shuya pensou que seus tímpanos fossem estourar. O som reverberou contra a encosta da montanha. A mão esquerda de Shogo desarmou a arma, rejetando o cartucho gasto. Na sequência, deu outro tiro. O som se espalhou pelo ar. Entendi, Shuya pensou. Os tiros talvez assustem Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano, forçando-as a parar e ir se esconder. A voz de Yumiko, amplificada pelo megafone, parou. Aparentemente, Yumiko e Yukiko olhavam na direção deles. Mas elas não deveriam saber quem eles eram por estarem escondidos entre os arbustos. Vamos, depressa! Dispare mais! Shuya estava excitado, mas Shogo esfriou seu ânimo. Não. Alguém pode já ter calculado nossa localização com aqueles 2 disparos. Vamos dar mais tiros pode ser perigoso. Shuya refletiu por alguns instantes, para em seguida fazer menção de apontar sua Smith Wesson para o ar. Shogo outra vez segurou o braço de Shuya. Pare com isso. Quantas vezes preciso te dizer? Mas tudo que podemos fazer é rezar pela sorte delas. Para que se escondam o quanto antes. Shuya olhou para o pico da montanha. Depois ouviu outra vez a voz de Yumiko gritar. Pare! Eu sei que nenhum de nós quer brigar.
Shuya desvencilhou seu braço da mão de Shogo que o segurava. Ele não podia mais aguentar. Queria que elas fossem se esconder em algum lugar seguro a qualquer custo. Ele pôs o dedo no gatilho da Smith Wesson quando ouviu-se um som distante, como de alguém datilografando numa máquina de escrever. Em seguida, o som de Yumiko gemendo de dor chegou até eles. Logicamente, o gemido dela fora também amplificado pelo megafone. Depois de uma pausa, um grito de "Ah!" soou como se viesse de Yukiko Kitano. Esse grito também chegou aos ouvidos deles graças ao amplificador do aparelho. O telhado do mirante, no pico da montanha, uma figura alta pareceu cair devagar, acompanhada do baque surdo do megafone atingindo o chão. Yukiko gritou: "Yumi!" Shuya ouviu um novo disparo da metralhadora, dessa vez um som bem mais fraco. Ele compreendeu que o megafone também captou esse som. Com o aparelho quebrado, o nível de som se reduziu, e agora a figura de Yukiko também caiu nas sombras das árvores ao redor do mirante, desaparecendo da vista juntamente com Yumiko. Shuya e Noriko empalideceram. Restam 29 estudantes.